Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já passou por isso. Insônia, dificuldade para dormir e muitas vezes negligenciando o sono, que é muito importante para sua vida. Por isso que hoje aqui no Saluscast eu trouxe a Francine, fisioterapeuta do sono. Vai se apresentar para vocês e vai nos contar o porquê que o sono é tão importante na nossa vida. Então, Francine, muito obrigado pela tua presença. Te apresenta pra galera e vamos entrar nesse assunto aí muito vasto, mas muito importante para nossa saúde. Perfeito. Olá a todos que estão aqui conosco. Hoje, então, com muita alegria, estou aqui para compartilhar, para a gente trocar algumas informações referente a esta vasta temática aí, que é com relação ao sono, que impacta diretamente na qualidade do sono e na qualidade de vida de vocês todos. Então, eu sou fisioterapeuta do sono, atuo nessa área há 17 anos. Ao longo desse tempo, eu fui me especializando e atualmente aí eu sou muito feliz porque eu represento os fisioterapeutas na nossa associação brasileira dentro do departamento do sono. Sou pesquisadora convidada aqui na Universidade Federal, que a gente faz muitas pesquisas acerca dessa temática, trazendo então para a população aí resultados cada vez mais que beneficiem a saúde desses portadores, essa condição, né, principalmente a apneia obstrutiva do sono, que é a minha temática de interesse. Tenho especialização na área do sono e tenho um consultório onde eu assisto todos os pacientes aí que precisam utilizar o CPAP com diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Show de bola. Acho que essa é a pergunta mais ampla, mas muito importante para a gente mergulhar. Qual a função do sono, tanto para nossa mente quanto para o nosso organismo como um todo? Exatamente. Eu até trouxe ali para a gente ilustrar Perfeito. inicialmente algumas condições antes da gente adentrar nessa função, porque é muito interessante, porque se a gente nunca ouviu falar essas frases, possivelmente a gente já falou em algum momento da vida, né? Que é muito trazendo isso, essa questão do sono como uma perda de tempo. Então, a gente tem aí frases, né, que dormir é para os fracos. Então, a gente vai iniciar, e eu gosto muito de trazer essa visão, numa forma da gente desconstruir algumas crendices populares, né, algumas crenças inadequadas, e construir, a partir dessa nossa teorização dentro dessa temática, uma abordagem que vá trazer um raciocínio clínico importante dessa condição, e a gente vai ver daqui um pouquinho essas funções primordiais. Então, se vocês nunca falaram, já ouviram que dormir é para os fracos, produza enquanto os outros dormem, e dormir é perda de tempo. Diante dessas frases aí, a gente vai entender as funções do sono, que eu trago no próximo slide ali, e nós vamos falar sobre cada uma delas. Vocês que não estão nos enxergando, eu vou contextualizando para a gente ir trocando essas informações. Então, pessoal, o sono, ele tem fases, diferente do que a gente imagina. Dormir não é apertar um botão e a gente desligar. Existem fases que foram, então, descobertas a partir de gráficos eletromiográficos, eletroencefalográficos e demais outras investigações dentro da polissonografia, mas, primordialmente, a gente tem que entender que existe o sono leve e o sono profundo. Então, o estágio 1 e 2 são sonos leves, superficiais, que qualquer barulho vai acabar nos acordando, nos despertando, e os nossos sonos importantes, que a gente preza muito, que a gente traz muitas palavras, que é o sono, que é o regenerador, que é o que nos renova, que a gente acorda com disponibilidade física e mental, são o sono N3 e o sono REM. Então, aqui no sono N3, eu já vou parar e vou trazer muitas informações importantes, preciosas aí. Em 2012, teve um grupo que felizmente encontrou dentro de uma pesquisa, que nesse sono N3 ocorre uma condição fisiológica muito importante a nível cerebral. Então, ao longo do dia, é depositado toxinas, toxicidades, proteínas no nosso cérebro. E no período do sono N3, essas toxicidades, que elas não vão ser, então, aí absorvidas, nem adequadas pelo nosso organismo, né? Elas têm que ser limpadas, têm que ser, então, removidas. E aí foi a partir de 2012, dessa pesquisa inicial, e para nós muito revolucionária na área do sono, que eles entenderam que o sono N3 ocorre, então, toda uma depuração de um sistema chamado sistema linfático.
Uhum. que ele é muito parecido com o sistema linfático. Mas é É glinfático. linfático das células glia, que é essas Perfeito. células que fazem a remoção dessas sujidades, digamos assim, a nível cerebral. E o que é interessante a gente ter essa compreensão e esse entendimento? À medida que eu não durmo, principalmente no sono profundo, e não permaneço um tempo adequado nesse estágio do sono, especificamente o sono N3, eu tenho tendência a essa deposição de proteínas, principalmente proteína tau e beta-amiloide Que tá muito linkada às doenças Alzheimer. demenciais, Alzheimer. Perfeito. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente fala da questão de análise da qualidade da quantidade do sono, a gente traz muito essa questão. Eu preciso dormir para proteger cognitivamente, Uhum. para ter essa questão dessa depuração e com isso não vir a ter futuros quadros demenciais, como tu bem trouxe aí a doença de Alzheimer, que é a demência mais grave, né? Sim. E Mas dentro dessas fases, a gente consegue classificar, começa no leve, aí depois já vai pro N3, ou tem mais alguma fase, depois vai pro profundo? isso, é bem importante a tua pergunta. A gente tem ciclos. Uhum. Então, maioritariamente, digamos, vamos pegar um exemplo para a gente compreender melhor. Uma pessoa que dorme 8 horas, as primeiras 4 horas, maioritariamente ela vai estar num sono com maior predomínio do N3, que é um profundo. Inicia no sono na vigília, adentra sono N1, N2 e maioritariamente nessas primeiras 4 horas sono N3, que é aquele soninho que a pessoa diz, nossa, eu deitei e capotei. Não vi nada. Depois me acordei e até tive dificuldade de dormir, mas dormi muito bem nessas primeiras horas, que é esse sono mais pesado, é um sono mais estável, que a gente estava comentando antes. A segunda fase, digamos, nesse caso que nós trouxemos às 4 às 8 horas, a gente está maioritariamente no sono REM. E o sono REM é um sono que eu sou apaixonada porque ele é muito paradoxal. Nesse estágio de sono também profundo REM, a gente sonha. Então, acontece maioritariamente os nossos sonhos vívidos, aqueles sonhos que a gente lembra, principalmente ao acordar ali, que a gente está numa ciclagem do sono REM. E aquele sonho que a gente lembra, nossa, eu estava na grama com uma roupa verde, conversando com uma pessoa morena. E o nosso organismo é tão perfeito enquanto máquina, se a gente for comparar, que para a gente não reproduzir motoramente esse sonho que é muito vivaz, existe fisiologicamente a atonia muscular. Então, no sono REM, uma das funções é ocorrer, então, esse descanso do músculo. Ele reduz o tônus muscular. Além de, olha que interessante, no sono anterior, N3, a gente havia falado que é feita a limpeza do cérebro. E no REM é feito, então, toda a consolidação da memória. Perfeito. Então, muito interessante as pessoas que chegam com distúrbios do sono e dizem minha memória está ruim, péssima, principalmente memória recente. Francine, eu tenho dificuldade de atenção, tô sempre me esquecendo, desatenta, e a gente vai muito analisar como é que está esse estagiamento, esse tempo de permanência no sono REM, que é esse sono profundo. Dentro dessa memória recente são coisas do dia a dia. Coisas Coisas do de dia a ontem, dia. anteontem, isso é a memória mais recente. Isso, hoje, né? Onde é que eu larguei meu celular? Onde eu larguei minha chave? Ou muitas vezes esqueci uma chaleira, que é muito perigoso, né? No fogão aceso. Então, dá conta dessa memória muito próxima, né? Dessa memória que a pessoa tá com uma desatenção frente às atividades diárias. Então, essa memória recente está muito atrelado a essa fase do sono que a pessoa não atinge ou atinge por tempo muito, muito pequeno. Exatamente. E muitas vezes ela pode não atingir por consequência de algum distúrbio do sono, por exemplo, a apneia, a gente vai ver mais adiante, trazer algumas informações, ou por privação de sono mesmo, por dormir pouco tempo. Eu comentei com vocês anteriormente das 8 horas. Se eu durmo 6 horas ou 5 horas, eu entro menos nessa ciclagem desse sono profundo. E aí eu posso ter, em consequência disso, também me acordar mais cansado, mais desatento. Aqui a gente acaba tendo algumas memórias de quando a gente dorme pouco, de como o dia até mais irritadiço, né? Explosivo, cansado, e aí traz muita memória, né? Mais desatenta, bem de desatenção mesmo. Então é uma condição que a privação do sono também pode impactar nessa ciclagem que ela tem que ocorrer
a própria medicação também, Tira. indutora do sono, alguns antidepressivos acabam abolindo ou reduzindo esse tempo também aí desse sono profundo REM. Tem como algumas pessoas pularem essas fases, então elas não passam por todas as fases, tem como ela pular de uma para outra, às vezes nem chegar numa fase, e os remédios são responsáveis, às vezes, por induzir tu não chegar nessa fase. Exato. Quando a gente fala em medicação, a gente cuida muito até esse uso indiscriminado medicamentoso, sem aí uma consulta, uma indicação médica por conta disso, né? As pessoas entendem que muitas vezes induzir o sono com medicamento é um sono de qualidade e não necessariamente. Porque essa ciclagem é fisiológica, esse ciclo é o meu organismo a partir de uma liberação de melatonina que induz o sono, reduz cortisol. Então tem toda uma questão hormonal que está dentro dessas fases que é esperado. O hormônio do crescimento nas crianças é liberado no sono REM. Nós, adultos, ainda liberamos esse hormônio do crescimento, mas para nós ele tem uma função aí de lesão, de reparo da lesão tecidual. O pessoal que faz academia, né, a importância de dormir bem, de descansar essa musculatura, porque muitas vezes já acorda com o músculo fadigado e aí eu vou requerer ele numa atividade, seja de resistência, de uma série aumentada, enfim, né? Quanto esse músculo, eu tô muitas vezes trabalhando numa musculatura fadigada, né? Eu tenho tanta coisa pra te perguntar, mas não quero te atropelar nas funções do sono que tu trouxe ali. Se o Gabriel puder Vamos lá, voltar, vamos lá. porque depois eu acho que eu vou entrar num mundo que é a dúvida de muitas pessoas, mas eu acho que a gente vai fugir daqui. Vamos voltar. Então, olha só que interessante. A gente falava do sistema linfático, função restaurativa. O que que a gente tem que entender? Eu gosto muito de um conceito de sono que diz que o sono é a maior força da natureza para nos manter vivos. E é muito isso. Enquanto máquina, de noite a gente está sendo recarregado. Então, eu estou descansando músculo, coração, a frequência cardíaca tende a reduzir, pressão arterial, uma nomenclatura que a gente chama de senso pressórico, né? Meu cérebro, que está todo dia captando informações proprioceptivas, exteroceptivas, durante a noite ele está de alguma forma com descanso. Né? E aí, essa função restaurativa é para no meu dia aí me promover esse meu pleno desempenho, tanto físico, intelectual quanto emocional. Conservação de energia pelo descanso, regulação da função imunológica, pessoal. O sono REM. Soninho REM a gente vai falar muito nele, por isso que eu gosto bastante. Olha só, o pessoal que não dorme bem está sempre mais com tendência à gripe, mais alergias, meus pacientes com dermatites, porque nesse sono profundo que é regulada e reparada todo esse sistema imunológico. Crianças, por que que crianças dormem 15 horas, 12 horas? O adolescente precisa de um cochilinho ali, mas as crianças, principalmente os bebezinhos, porque está ocorrendo a maturação do sistema nervoso central durante o sono. Então, a criança ela tem um sono muito diferente. A gente diz que é um soninho polifásico. As mamães e os papais que estão aí nos escutando sabem que dorme um pouco, acorda, dorme um pouquinho, acorda. Não tem ainda essa rotina desse sono mais profundo e contínuo, por consequência aí da maturação do cérebro. Consolidação da memória que falamos e a plasticidade cerebral, que é permitir, então, com que haja uma neuroplasticidade muito necessária e importante, principalmente quando se pensa na infância. O que eu acho legal do sono é que ele é tão nosso amigo que ele, de noite, repara todas as cagadas que a gente faz durante o dia, e aí o pessoal vai lá e negligencia o sono também, né? Exatamente. E tem algumas frases que dizem, né? Não, dorme que passa. Dorme que E passa. é interessante tanto dor quanto questões emocionais, né? O dormir, de alguma forma, ele nos fortalece emocionalmente, fisicamente, né? Intelectualmente. Agora a gente viu a questão da memória, né? Sim. E para os estudantes que estão nos ouvindo, que gostam às vezes de atropelar a madrugada dentro estudando, e quando fazem as provas aí, marcam umas questões por inatenção, marca a alternativa inadequada, Sim. e a pessoa vai lá e marca certo. Então, o soninho aí, ele acaba interferindo sim nessa desatenção, porque eu preciso dormir para absorver, para consolidar todo o meu aprendizado diurno. E eu fico pensando nessa questão da maturação cerebral durante a infância, como a tecnologia, os celulares agora veio para sucumbir essa capacidade cognitiva das crianças, porque parece que quando a gente nasce, te dão um Porsche, uma Ferrari para dirigir, só que dependendo do condutor, ela não serve para nada. E aí, às vezes, uma criança que tem uma capacidade cognitiva gigante, mas ela acaba diminuindo essa capacidade por conta de um comportamento de celular, de negligenciar o sono.
Até porque essa educação, ela tem que vir de casa. Então, às vezes, nem os pais conseguem ter esse conhecimento para dizer, ó, meu filho, até esse momento pode usar, depois não pode usar mais, né? Exatamente, muitas vezes os pais, como exemplo, né? Os pais estão ali expostos ao celular e as crianças acabam com isso também se expondo a essas telas, né? A gente vai falar mais adiante dessas telas, mas hoje em dia a gente tem aí uma pandemia, poderia se dizer assim, Exato. dessa exposição excessiva a luzes, né? O que interfere demais na nossa qualidade de sono. A Uhum. eletricidade, ela é muito importante na nossa vida e gerou uma revolução muito importante, assim como as telas, TV, computador, celular, mas para o nosso sono nos prejudica muito à medida que a gente exagera nessa exposição. Perfeito. E agora em relação ao tempo de sono, que todo mundo diz assim: "Ah, não, mas eu durmo só 4 horas e tô bem". Mas será que realmente tá bem? Exatamente. Então, ali no próximo slide, a gente consegue ver. Ai, pessoal, esse slide aqui, eu já respondo a tua pergunta. Uhum. Eu trouxe ele bem para informar. Olha a importância em 2022, a Associação Americana do Coração, ela elencou, e já havia elencado, os 7 pontos essenciais para a nossa vida. E em 2022 colocou o soninho. Então, aí, para gente que está vivendo, que está envelhecendo mais, que está tendo uma longevidade, cuidar dieta, exercício físico, glicemia, o índice de massa corporal com relação ao peso, a gente tem uma epidemia aí de obesidade, né? Cuidar colesterol, cuidar pressão arterial, o tabagismo e o sono entra aí como um ponto importante para uma manutenção de uma qualidade cada vez mais eficiente para o bem-estar humano. Sabendo dessa referência, 2022, só em Bem 2022 eles recente. colocaram o sono. Tu que Exato. estuda há muito tempo, tu consegue fazer uma reflexão do porquê demorou tanto pra trazer esse sono como um pilar principal? Tu sabes que o sono, de alguma forma, ele demorou muito e é uma dentro da medicina, a medicina está ainda engatinhando, a gente tem mais perguntas do que necessariamente respostas. Só para te teres uma noção, o CPAP é de 1981. Nossa. Então a área da medicina do sono é uma área jovem, Uhum. considerada a medicina tradicional. Claro. Então, os cardiologistas, principalmente, eles estão muito mais atentos e, felizmente, com muito mais diagnósticos e recursos, né, para tratar essas pessoas, mas ainda é uma área que está bem embrionária Perfeito. dentro Mas da que bom medicina que brasileira. agora deram atenção, né? Exato, exato. E que bom, olha aí que referência importante da gente considerar quando tu me pergunta das funções do sono, essa é a importância aí dentro da qualidade. Então, Perfeito. dormir bem, praticar atividade física e alimentação Olha, adequada. o Então, são os pilar. 3 pilares aí para se Perfeito. ter uma vida melhor. E aqui respondendo a tua pergunta, ó, o que que é interessante a gente entender? Que ao longo da nossa vida, esse sono ele vai ter mudanças dentro do tempo total de sono. Conforme eu falei anteriormente, os bebês, principalmente recém-nascido, bebês, olha o tempo, 14 horas, 17 horas, 15 horas. Então, está entrando muito essa maturação, essa neoplasticidade, essa plasticidade cerebral. Pré-escolar ainda dorme um pouquinho mais, necessita de cochilo, idade escolar, e o adolescente ele vai aproximando já ao tempo do adulto. Adolescente de 8 a 10 horas, nós, a nossa faixa etária ali, adulto, a de 26 a 64 anos, de 7 a 9 horas de sono. E o que, que é interessante a gente cuidar? Você falava antes ali, Francine, as pessoas dormem 4 horas e acham que dormem bem. Porque eu vou envelhecer acima de 65 anos e eu vou dormir menos tempo. Então, eu me preocupo muito com essa pessoa que já está com um curto tempo total de sono, porque à medida que ela vai ganhando mais idade, vai reduzindo esse tempo. E eu preciso, inclusive, tem estudos demonstrando que um tempo mínimo para descanso cardiovascular de 6 horas. Então, olha que importante. E aí, pessoal, aqui a gente faz um parênteses, para o pessoal não se assustar. Então, a gente vai ter aí uma estimativa de tempo, de acordo com a faixa etária, em torno de 7 a 9 horas. Francine, a vida inteira eu dormi 6 horas, eu não consigo dormir mais do que isso. Eu até gostaria de dormir, mas eu não consigo. Então, a gente vai entender que isso é uma condição, é um relógio biológico interno da pessoa. Existem, dentro dessas estimativas globais e populacionais, de faixa etária, cronotipos.
que aí são classificações dessas pessoas, tanto matutina, vespertina, intermediário, quanto essas curto e longo dormidoras. O que é isso, Francine? Essa pessoa que a vida inteira dormiu 6 horas e que não consegue adormecer mais do que isso, é tido como um curto dormidor. Então, a gente tem lá no nosso hipotálamo, núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico central, que comanda essas informações dentro desse ciclo circadiano, que a gente chama ciclo sono-vigília, que a vida inteira foi assim. E é natural, é individual, é específico dessa pessoa. Assim como tem outras que precisam de 10 horas para dormir, que são as longas dormidoras. Então, eu tenho pacientes que me trazem muita angústia. Francine, meu sonho é dormir 7 horas, que nem a minha esposa. Eu não consigo. Quando que o senhor dormiu? Não, Francine, eu sempre dormi menos. A vida inteira. Então, isso é muito particular. Como eu sei qual é o meu relógio cronológico natural? Final de semana. Muitas vezes, durante a semana, o que acontece? A gente dorme tarde e, por conta do trabalho, acaba acordando cedo. Então, digamos, eu durmo, vamos pegar um exemplo para a gente compreender. Durmo à meia-noite e acordo às 6 da manhã. Durante a semana. Durante a semana, por conta do meu trabalho ali, que esse limite de acordar eu não consigo modificar. E final de semana, eu durmo à meia-noite e acordo às 8. E aí, esse acordar sem o despertador me exigindo com que eu me levante, seria um horário mais biológico meu. Mais aproximado ao que realmente o meu organismo necessita, como o tempo total de sono. Entendi. É muito bacana tu trazer essa imagem, que inclusive eu achei fantástico, porque ele traz o recomendado, o pode ser apropriado e o não recomendado. Porque, vamos supor, o adulto ali, ele tem que dormir de 7 a 9, mas pode ser apropriado para algumas pessoas dormir 10, um pouco mais. Exato, que são esses longos dormidores. E que às vezes são chamados de preguiçosos, que dormem demais, Exato. ou acham que estão até com alguma doença. Exatamente. Precisa dormir muito para se regenerar, né? Exatamente. E aí que eu comentava com você também dos cronotipos, que aqui um pessoal vai acabar se identificando com a minha fala, existem os matutinos, que são as pessoas que dormem 8, 8 e meia, 9 horas e que acordam 5, 5 e meia, que é o pessoal normalmente que pratica atividade física de manhã, que se sente mais à vontade, e inclusive tem uma diferenciação na liberação de melatonina. O pico de melatonina deles acontece mais cedo da manhã. Então, são pessoas que elas rendem muito no turno da manhã. E existem os intermediários, que somos nós, maior parte da população aí, que a gente dorme, assim, razoavelmente, num horário 11, 11 e meia, 10 e meia, e acaba acordando aí por conta do trabalho um pouquinho mais cedo. E os vespertinos são quem dorme tarde e acordam tarde. Que aí são os herdeiros, né? O pessoal que te dá o luxo aí de conseguir acordar um pouquinho mais tarde, aí que não precisa trabalhar. E em relação ao horário que vai dormir, horário que vai deitar, sabendo que o sistema endócrino vai estar envolvido, secreção aí de GH, secreção de outros hormônios, inclusive essa questão do sistema imunológico, existe um horário fixo? Ah, precisa dormir tantas horas, porque não sei se isso já foi derrubado, mas que antigamente diziam que tu tinha uma secreção de GH tal horário, tal horário, tal horário. Se tu não tivesse dormindo tal horário, tu já tinha perdido o primeiro pico de GH. Então, tu precisava dormir para aproveitar todas essas janelas de secreção. Existe isso realmente? Tem esse horário certo pra gente dormir? Ou isso vai muito de acordo com a individualidade? Vai muito de acordo com a individualidade, mas o que a gente tem que entender? Tu muito bem traz, essas produções hormonais, elas ocorrem à noite. Ah, Francine, mas eu não durmo de noite, mas eu substituo esse meu sono da noite durante o dia ou durante a tarde. Não é o mesmo sono. Então, existem hormônios, como tu muito bem colocou, hormônio do crescimento. Os homens no sono REM liberam a testosterona. Então, a gente cuida muito essa entrada no sono REM para não ocorrer, então, com isso, impotência ou mesmo dificuldade de ereção. E também existem hormônios alimentares. A grelina, a leptina são hormônios que durante o período noturno, né, nesse período que a gente tem que estar repousando, descansando, eles estão equilibrados, né? Em alguns distúrbios que a gente vai falar adiante ali da apneia, eles estão desregulados. E a grelina, que é um hormônio que me manda comer, ele vai estar aumentado.
E a leptina, que é o hormônio que me diz quando eu estou mais saciada, ele fica reduzido. Então, todas essas questões hormonais aí também acabam impactando, e muito importante as pessoas ficarem cientes de que o sono do dia não tem essa mesma questão hormonal. Até porque de dia eu já começo a produzir um hormônio que não é mais a melatonina, que é o cortisol. Então, se eu fico muito tempo acordada, eu fico muito tempo exposto ao cortisol, que inclusive é um hormônio aí que vai me deixar mais ansiosa, mais irritadiça, mais estressada. E a melatonina, ela tem que entrar aí durante a noite mesmo. Sim, O pessoal, hoje em dia, tá todo mundo fazendo reposição de melatonina praticamente, né? pois é. Uma ingestão excessiva, só que a gente produz endogenamente, E, o que nos evita de produzir a exposição excessiva a telas. e essa suplementação da melatonina, ela também tá exagerada, desnecessária. Quando e como que a pessoa pode saber? Ah, eu tô precisando mesmo. A primeira coisa é consultar ou tem alguns sintomas que ela sente no dia a dia, que ela pensa, ah, agora eu vou precisar procurar ajuda, né, para não acontecer automedicação. Sim. Mas sintomas que ela pode sentir que ela percebe, ah, pode ser que eu esteja com um problema em relação a essa produção da melatonina e preciso suplementar. Existe um pouco. Existe sim. Normalmente a pessoa que apresenta dificuldade, principalmente de indução de sono, de iniciar sono, fragmentação, vale a pena fazer uma investigação médica, né? A questão que tu levantas também já traz um distúrbio que pode ser, que é um distúrbio muito recorrente aí, mundialmente prevalente, que é a insônia. Algumas pessoas confundem, né, o fato da ingerir a melatonina com necessariamente tratamento de insônia. A insônia, na verdade, é um distúrbio que ela traz muito uma hipervigilância. E é muito mais uma doença comportamental do sono, no sentido da pessoa muito ansiosa, e a pessoa muito depressiva, que ela não consegue com isso relaxar o suficiente. Porque o sono é um momento de desaceleração, Sim, não só física, como mental também. E aí essas questões comportamentais e emocionais acabam se impactando. O paciente que vai fazer o uso mesmo de melatonina, o médico vai fazer uma avaliação muito precisa e dar uma dosagem adequada para essa pessoa. E sim, não efetuar essa compra indiscriminadamente. Porque as pessoas, algumas acabam indo muito para um caminho medicamentoso. A própria insônia mesmo, o tratamento padrão ouro da insônia é psicóloga. É uhum, tratamento com psicóloga, terapia cognitivo-comportamental para insônia. Entender o fundo do porquê aquela pessoa está ainda aí, ali previgilante, talvez com questões ruminantes que não estejam deixando ela relaxar em termos principalmente mentais e emocionais e adentrar no sono. Eu fico pensando em relação ao cronotipo para as pessoas que querem tentar descobrir o seu cronotipo, o quanto elas vão ter que se esforçar também para cuidar do seu ambiente, porque para te deixar o teu corpo desacelerar, induzir o sono, tem que se afastar das telas, tem que desligar a televisão, tem que diminuir a luz. Então, porque o sono até vai chegar, mas tu precisa preparar esse ambiente, sabendo que hoje a gente tem um ambiente mais industrial. Quando o sol baixa, a luz continua, né, Uhum. na gente, com as luzes de casa, enfim. Então, para ela descobrir esse cronotipo, ela vai ter que se esforçar para cuidar também do ambiente dela, porque senão ela fica no celular, fica na TV, aí vai sempre dizer que o cronotipo dela é aquele que acorda mais tarde e dorme mais tarde, né? Exatamente. Mas realmente é o que dorme mais tarde ou é porque tu não tá se esforçando para fazer utilizar de alguns recursos da higiene do sono para realmente descobrir qual é o seu cronotipo. Exatamente. Tu traz um sincronizador externo que é importantíssimo, que é a luz. Então, eu até brinco com meus pacientes que o nosso cérebro é altamente complexo e muito desenvolvido, mas em termos circadianos, quando a gente fala em sono vigília, ele é muito parecido com o da galinha. Então, como é que a galinha se comporta? O sol está nascendo, ela já está lá saindo da casinha dela, ciscando. E quando o sol está baixando, está se pondo, ela já está indo para dormir. E isso a gente pode também levar muito para o pessoal que mora para fora, né? Que eles têm esse comportamento mais matutino. O sol está se pondo, eles já estão deitados. Então, essa exposição à luz é o que faz com que o nosso relógio interno, lá a nível do hipotálamo, regule a liberação ou não desse hormônio indutor do sono, que é a melatonina. Então, quanto mais tempo eu ficar exposto à luz, principalmente à luz azul de telas, computador, celular, tablet, televisão, mais o meu cérebro vai entender que é dia. Porque é uma luz que está entrando, adentrando lá no meu nervo óptico e sendo direcionado
diretamente lá para esse meu recrutador aí, com relação a essa minha hiperestimulação e me manter em vigília. Sim. Então, com certeza, há uma tendência de cada vez essa exposição da luz me deixar mais confuso aí desse meu tempo natural, essa minha necessidade de descanso, porque ela acaba me deixando muito alerta. E aí dificulta essa percepção. E quando as pessoas acordam, que elas precisam se expor à luz, justamente para essa questão de entrar a luz através do nervo óptico, ativar os genes clocks e aí começar toda uma cascata de sinalização para que o corpo comece a funcionar. Traz um pouquinho pro pessoal essa importância do genes clock estar ativado. Perfeito, não, excelente. O que é o ideal, pessoal? O ideal é à noite a gente se expor menos à luz e durante o dia ter essa exposição natural. Tanto que agora a gente vem muito pós-pandemia aí com vitamina D bem baixinha, né? E também ao longo do dia a gente fica muito exposto à luz. A gente sempre pede, principalmente para pacientes acamados também, que às vezes têm mais dificuldade, fazer exposição à luz solar, claro que nos horários adequados, né? Evitar muito a questão da estimulação de cafeína, porque a cafeína também inibe muito essa questão de sonolência, cansaço, estudantes que muitas vezes ingerem a questão de energético, né? Ou eu tenho muitos pacientes caminhoneiros que fazem, então, uso de outras substâncias aí, estimulantes que acabam, de alguma forma, enganando o organismo. Porque o nosso corpo é muito perfeito, eles nos informam o nosso limite. Ele me informa o meu cansaço. Ao longo do dia, a gente vai depositando no cérebro uma substância que é um substrato de um produto respiratório, que chama adenosina. Então, a adenosina depositada ao longo do dia, ela faz esse peso do cansaço que nos dá aquela ideia do cansaço do sono mesmo. Sim, aquela pressão do sono. A pressão do sono, exatamente essa expressão. Então, à tardinha é comum a gente estar cansado, principalmente num dia laboral cansativo, né? E essa pressão do sono é a manifestação do meu organismo que realmente eu tenho que ir desacelerando. O ideal, algumas pessoas que têm dificuldade de se desligar dos celulares, leitura. Cada pessoa vai ter um ritual do sono que faça mais sentido para si. Eu gosto de tomar um banho morninho, antes de dormir. Tem pessoas que gostam de ler, outras gostam de escutar músicas mais calmas. Mas tu trouxe uma questão ali também que eu queria comentar antes, que era, agora deixa eu tentar me lembrar, Guri, que tu trouxe. Eu vou falando, trazendo mais coisas e eu me lembro, eu vou tentar me lembrar, Tá. que eu queria Enquanto, puxar. enquanto tu vai pensando para tentar relembrar, o que eu acho mais bacana da adenosina, que ela é um substrato que ela vai sendo, quanto mais a gente trabalha, estuda, usa das nossas funções cognitivas, vai produzindo isso no cérebro e ela vai se conectando nos receptores que vai dando essa pressão do sono. E o estimulante faz justamente o contrário, né? Ele rouba esse receptor da adenosina receptor. e aí a adenosina sai do seu receptor, entra esse estimulante e aí a pessoa acha que tá bem, mas o cérebro ainda tá sujo, né? Principalmente a cafeína. A cafeína, ela se liga muito a esse receptor da adenosina. E aí dá aquela sensação de, nossa, como eu tô forte ainda para lidar Sim. com o dia, como eu não tô cansada, né? E é muito ruim porque, na verdade, a gente não consegue escutar essa fadiga, esse cansaço, né? E muitas vezes não tem esse repouso adequado aí que o organismo pede. Perfeito. E em relação à higiene do sono, porque muito se fala, né, de uns 2 anos pra cá, eu- surgiu muito essa questão da higiene do sono. O que que realmente é essa higiene do sono? Quais são esses passo a passos que as pessoas têm que fazer para dormir melhor? Perfeito. A higiene do sono são comportamentos que as pessoas têm, são hábitos, né? Tentativas de mudanças de comportamentos que visam melhorar principalmente esses vilões do sono. A gente falava muito da questão da cafeína, exposição a telas noturnamente. E olha que interessante, pessoal. Francine, tu tá me dizendo que eu não posso mais usar o celular de noite? Não, pessoal, não é isso. O que que a Academia Americana de Medicina do Sono nos sugere? A exposição, evitar a exposição a telas, principalmente essas luzes azuis, por pelo menos 2 horas antes de dormir. E aí eu tenho pacientes, ai, Francine, é difícil, meu filho mora longe, eu fico angustiada, pelo menos 1 hora antes de dormir, para a gente conseguir condicionar aí essa liberação da melatonina e conseguir adentrar no sono melhor. Tem pessoas que praticam atividade física à noite. E aí, quando a gente fala em higiene do sono, a gente já vai adentrando aqui. Então, evitar cafeína,
Gente, na Coca-Cola tem cafeína, no chá preto tem cafeína, no chocolate tem cafeína. Principalmente à noite, essa cafeína ela fica circulante no meu sangue aí, em torno, tem alguns estudos que mostram até 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Então, evitar. Tem pessoas que praticam atividade física noturna, e aí é interessante individualizar e pesquisar, porque tem pessoas que essa atividade física excita muito, e quando elas chegam em casa, elas têm dificuldade de dormir. Então, a higiene do sono, nesse caso, seria evitar a exposição à prática física noturna, Para esse perfil de para esse pessoa. perfil de pessoa, que chega muito excitada e com dificuldade de dormir. A insônia, que a gente falou anteriormente, que é um mal do século, é um distúrbio aí muito prevalente, principalmente em mulheres. Fumar, né, o tabagismo é um hábito muito inadequado por todos os seus aspectos, e quando a gente fala em sono, ele fragmenta muito o sono. O sono fica mais superficial, edemacia a mucosa, então tem uma tendência a roncar para os pacientes que têm uma condição mais propícia para a apneia obstrutiva do sono, tem mais eventos de parada respiratória. Comer à noite, então evitar, quando a gente fala em higiene do sono, evitar uma alimentação mais pesada, exagerada, carne, feijão, né, ou mesmo alimentos ricos em açúcar e gordura, que aí a pessoa muitas vezes vai deitar e esse sono vai ficar um sono mais pesado, dificuldade de iniciar, pesadelos. E olha que interessante uma curiosidade. O nosso cérebro é encantador. Então, se eu me acordar de madrugada, que meu cérebro entende? Que de madrugada não é um momento propício para mim estar acordada. É um momento que eu deveria estar relaxando. Então, se eu acordar de madrugada, que ele pode vir a entender? Que eu estou numa situação de perigo. Ou se eu estiver pensando num cérebro primitivo, que me deslocar muito longínquamente para buscar a minha caça, eu vou precisar de energia para fazer isso. E aí, se eu me acordar de madrugada, o meu cérebro sempre vai recorrer a alimentos mais palatáveis, ou seja, rico em gordura e açúcar, como uma reserva de energia. Uhum. Então, por conta disso, a gente sempre pede para esse paciente que muitas vezes é insônia ou que tem o sono fragmentado e acaba acordando de madrugada, evitar recorrer a esses alimentos que vai ser uma ingesta muito ruim, inadequada e também para o sono vai acabar prejudicando. E o E álcool? o álcool, com certeza, o álcool também. Então, a gente tem uma falsa ideia de que o álcool induz o sono, quando na verdade ele fragmenta. Uhum. Ele, para o paciente apneico, vai fazer mais eventos, porque tende a musculatura a ficar mais flácida, a relaxar mais. Então, vai ter mais episódios aí de colapsabilidade da via aérea superior e mais fragmentação, até por conta de uma noctúria que possa vir a surgir nessas idas, diversas vezes ao banheiro, pelo excesso, no caso Sim. dessa ingesta hídrica. E o ambiente, quando se fala em higiene do sono, o ambiente vai fazer a total diferença. Então, o que a gente tem que entender? Qual é o ambiente ideal para se dormir de uma forma adequada? Tem que ser silencioso, não pode ter muita exposição à luz. Na verdade, o ideal é que não tenha luz. Então, o ar-condicionado tapar aquelas luzinhas que ficam. O pessoal que tem mania de adormecer com TV ou dormir com a televisão ligada, rádio ligado. O que a gente tem que entender? A gente não fica privado da audição. O meu cérebro ele fica recebendo essa informação ambiental e ele fica com isso trabalhando. Uhum. Por isso, quanto menos estímulo tiver à noite, o ambiente não pode ser muito quente, não pode ser muito frio. A gente brinca muito da questão do mosquitinho no ouvido que incomoda, e é muito isso mesmo. Tem que ser todo um ambiente propício, ergonomia do sono, travesseiro adequado, colchão, para com isso a gente consiga ir adormecer de uma forma tranquila, adequada, sem muitos despertares e não acordando também com dor. A temperatura tem uma temperatura ideal ou também vai ser muito individual, até por conta da composição corporal da pessoa? Exato, os homens eles tendem a ter uma temperatura corporal maior do que as mulheres, né? Tanto que é uma briga aí com a questão do ar-condicionado, Sim. aumenta, diminui quando tem homem e mulher no mesmo trabalho, né? E a mulher, a gente tem uma tendência e tem 2 momentos durante o dia que há uma redução da temperatura corporal esperada. Próximo ali ao nosso cochilinho, a séstia, Uhum. acontece uma redução da temperatura corporal e por conta disso é normal esse sono do cochilinho e é muito bem-vindo aí. Até 40 minutos a gente acorda com disposição física, não perde ritmo. E à noite?
À noite se espera que a temperatura corporal durma, tanto que muitas pessoas relatam que dormem melhor no inverno do que no verão, que é mais Sim. quente, e que se o ambiente não tiver resfriado de alguma forma, eu vou ter uma dificuldade aí de adentrar no sono. Mas é pessoal, tem pessoas que são mais calorentas, friorentas, né? Num contexto geral, os homens aí são mais calorentos. E Mas tem mulheres que não, também depende também da composição corporal. O paciente sim. mais obeso, ele sempre vai ter uma tendência aí a sentir um pouco mais de calor. E dentro da sesta da tarde, qual é o tempo para não atrapalhar o ciclo do sono depois de noite? É 15, meia hora, uma hora, para não atrapalhar essa questão da cronologia do corpo. Excelente pergunta. Então, essa sesta da tarde é super indicada. Os cardiologistas amam, a gente tem pessoas que trazem rotina de vida. O meu sonho é chegar na terceira idade e ter esse período de sesta da tarde, que eu amo. Estou bem na área que eu amo dormir e gosto de regular. E era a regulação dos horários que eu queria, Ah, depois boa. que tu me perguntou. E gosto de ter os horários reguladinhos. Mas o que que a gente vai entender? A sesta, ela não perturba o meu sono da noite, desde que eu faça, principalmente pós-prandial ali, pós o almoço, até 40 minutinhos. Por que até 40 minutinhos? Porque eu não adentro muito numa ciclagem do sono profundo. Uhum. Eu fico mais num soninho superficial, tanto que qualquer barulho eu já tô mais acordada, Sim. buzina, barulho dentro de casa. Então, até 40 minutinhos eu consigo fazer um descanso suficiente para me acordar e retomar o meu ritmo laboral. O sono que rouba o da noite é aquele soninho que a gente chega em casa após trabalho 6h30, 7 horas, 7h30, 8 horas e durmo ali. Aí sim, esse soninho vai fazer com que à noite eu tenha demore um tempo maior aí para iniciar. Tenha um tempo de latência maior para vir adormecer. Mas de tarde ali, mais que 40 minutos, já não vai ser tão Mais de indicado. 40 minutos, eu tenho várias pessoas que dormem, mas quando a gente pensa em ritmo, não perder ritmo de trabalho e manter essa tensão intelectual e velocidade, né, De do que é processamento. processamento, até 40 minutos. Francine, se eu dormir uma hora e meia, sabe aquela sensação que a gente acorda meio quem sou eu, onde é que eu Isso. tô, que dia é hoje? É essa sensação que adentra mais na ciclagem do sono profundo. Sim, exatamente. A pergunta foi justamente porque às vezes tu dorme 30 minutos, 40 minutos, acorda tonto. Aí eu não sei se Onde é que eu tu, tô perdida, né? se tu não descansou direito, né? Ou se esse sinal é porque tu acordou no meio de uma fase do sono que não era pra te acordar, ou tu já está com uma sobrecarga que tu tem que corrigir de noite, não de dia. Uhum. Sabe que é muito de ciclagem. Essa sensação de acordar meio quem sou eu, onde é que eu tô meio perdido, é de adentrar mais em sono profundo. E aí o sono profundo vai acordar mais lentificado, tanto motoramente quanto psiquicamente. Uhum. Né? E a gente fala, tu vai ver na minha fala que eu trago muito essa questão emocional, comportamental, porque a gente tem várias doenças psiquiátricas aí também linkadas a sono de má qualidade. Perfeito. Então, Tá a tudo gente vai, ligado, tá né? tudo ligado. A gente fica mais com uma labilidade emocional, né? A gente aqui, se for rememorar momentos que dormiu pouco, fica mais irritadiço, assim, durante o dia. Eu acho que o pessoal que tá nos escutando, se pudesse levar uma coisa desse episódio tudo acontece a partir do cérebro. Se durante o dia o teu cérebro fica sujo e o sono que limpa ele, você precisa dormir. Não tem o que fazer, né? Não é opcional. Dormir não é opcional, Não é opcional. tem que descansar, e que nem atividade física, tomar banho não é opcional, tem que... E dormir é um processo fisiológico muito natural, ao longo dos anos a gente foi aí perdendo o tempo de sono. Dormir é como respirar, é vital. Por Sim, isso que eu gosto muito da frase que diz que é uma força muito grande para nos manter vivos, é vital. Alimentação, a respiração e o sono. E muitas vezes a gente acaba, como tu muito bem colocaste no início, negligenciando, deixando para fazer coisas à noite e não prezando aí essa importante necessidade fisiológica que é esse descanso. perfeito. E aí eu acho que a gente entra numa parte muito importante também da conversa, que é as consequências da apneia, essas consequências graves ao longo do tempo Hum. por um sono de má qualidade. Então, eu trouxe para nós aqui, para ilustrar, e vou também comentando com vocês, a questão da apneia, o que que seria para ficar mais fácil para a gente entender. A apneia, ela tem essa alta prevalência também muito por conta de condições ambientais.
Conforme nós falamos anteriormente, a população tá envelhecendo, a gente tem um grande número aí, a longevidade está nos condicionando, né, a ter mais tempo de vida, mas o quanto esse tempo de vida a gente está tendo um cuidado com a nossa saúde, à medida que a população também está cada vez mais obesa ou com sobrepeso. E quando eu ganho gordura, essa gordura ela não fica localizada somente em um local específico. A minha língua engorda. A minha região ao redor da minha garganta engorda. A região do abdômen, principalmente o homem que tem uma gordura mais central na barriga, também. E olha essa figura, pessoal. Eu vou, para quem está nos assistindo, vai ficar tranquilo de enxergar, mas para quem está nos escutando, eu vou tentando ilustrar para ir explicando. Ao deitar, nós já entendemos lá nas fases do sono que uma das funções é o relaxamento muscular. Então, se eu tenho condições anatômicas que me predispõem ao colapso, principalmente questão da estrutura óssea facial, a mandíbula retrognata mais para trás, ou micrognata mais pequenininha, o osso mandibular, se eu tenho a língua muito grande, muito volumosa por conta de gordura, ou amígdalas grandes, a úvula, que é a famosa campainha alongada, ou condições estruturais ósseas mesmo ali, palato duro mais ogival, né, adenoides grandes, tudo isso são condições ósseas e partes moles, né, a língua acaba sendo um músculo ali também, que no momento em que eu adentro no sono profundo, principalmente o REM, que é esperada essa atonia muscular, as partes moles elas têm uma tendência a desabar, principalmente por questões anatômicas. Então, no momento que essa língua ela desaba, principalmente em posição supino, pessoal, de barriga para cima, a gravidade traciona essas partes moles. E a língua pode cair na garganta, a campainha lá, a úvula pode desabar, as amígdalas, se tiverem hipertrofiadas, podem também. E vocês vão ter que entender que é um colapso, é uma obstrução da via aérea superior. E o ar não entra. Essa é uma parada respiratória que a gente chama apneia. Então, essa parada respiratória acima de 10 segundos é chamada apneia obstrutiva do sono. E a pessoa acorda daí. Algumas pessoas acordam pelo estímulo cerebral no momento em que ele libera adrenalina. Então, ele Pela falta de libera oxigênio. pela falta de oxigênio. Como ocorre uma redução significativa do aporte sanguíneo cerebral, principalmente a saturação de oxigênio reduz, o cérebro ele emite, ele ativa o sistema nervoso sistema simpático, perdão, e aí o sistema simpático faz essa liberação de adrenalina numa tentativa de retomada dessa oxigenação. E muitas vezes o paciente acorda engasgado, afogado, em taquicardia, mas a maior parte das vezes ele acaba não acordando. O que acontece? Ele é retirado do sono profundo, que é o restaurador, que ele está descansando, que é o sono regenerador, e é jogado para o sono leve como uma condição protetiva. Excelente pergunta. Vamos só repetir pro pessoal, porque como ele tá sem microfone lá, o Gabriel perguntou para nós se dormir de bruço ou de lado, isso, né? Se faz diferença na hora da apneia. Ou se causa mais apneia também, né? Excelente, excelente pergunta. Conforme a gente vai observando a figura, a barriga para cima, em supino, de barriga para cima, vai ter uma tendência até uma ação da gravidade, puxando essa língua para trás, na garganta, fazendo com que ela desabe com mais facilidade. Tanto que aqui, se a gente for pensar uma noite que eu esteja dormindo, com o nariz obstruído, de barriga para cima, eu vou ter uma tendência a roncar, ou mesmo ressonar, né? E o paciente que tem apneia é um paciente mais roncador, ele já tem essa estrutura dele mais flácida também, ou com deposição de gordura, e de barriga para cima vai ser muito mais ronco, mais que as mulheres acabam cutucando para mudar a deposição, que muitas vezes reduz, e as apneias acabam reduzindo também em decúbito lateral. Então, normalmente, os pacientes, principalmente graves, eles já têm como posição protetiva decúbito lateral. E a intensidade do ronco tem uma relação causal, assim. O ronco é muito alto, tá totalmente obstruído. O ronco baixinho, aquele bem, mas tu vê que não tá normal. Tá entrando ainda um pouco de oxigênio, tem essa relação entre barulho muito alto, zero oxigênio. Barulho um pouco alto ou baixo, tá entrando um pouco de oxigênio. Ou fez barulho e roncou, não tá entrando. Pois, na verdade, o ronco me diz que a via aérea ainda está aberta.
Hum, Ela está com uma resistência, ela está num processo de fechamento, mas ainda tem entrada de ar, entendi, né? perfeito. O ronco, muitas vezes, a gente pode pensar como um prelúdio. É como se fosse um início de um evento que a posteriori pode vir a se tornar a apneia, que é o fechamento total da via aérea. Fechou, Então, o não tem nem ronco já barulho. não tem barulho. Hum, Então, o que que normalmente, só para a gente que tá, vocês que estão me escutando, tem o ronco que me diz que essa via aérea ela está obstruída. Então, seja por flacidez muscular, principalmente nós mulheres, menopausa, pós-menopausa, ou com uma obstrução nasal muito intensa, ou com as amígdalas maiores, principalmente em crianças que acabam também roncando. E a apneia é o silêncio, a hum, parada respiratória. entendi. E após a liberação, então, da adrenalina via sistema nervoso central, a pessoa faz que Ah, a gente chama ronco ressuscitativo. sim, isso é muito real. Já E presenciei. aí a pessoa então retoma esse oxigênio aí como uma condição de sobrevivência, literalmente. Caraca, o organismo é Literalmente. fantástico, né? Ela é fantástica. O ronco já tem que ser investigado. Então, sempre quando eu falo nesses distúrbios respiratórios do sono, o ronco já está me dizendo que a via aérea já não está legal. Porque roncar não é normal. Então, aqui que eu ronco, pessoal, para vocês ficarem tranquilos com relação a essa questão. Quando que é normal, entre aspas, que é possível, que é previsível, e quando que ele acaba sendo mais patológico e tem que ser investigado? O ronco alto e frequente, que é o que você citou anteriormente, tem que ser investigado. Não é normal roncar. A via aérea já está tendo alguma forma de diferenciação, principalmente oclusiva. Perfeito. Se eu dormir gripada, com o nariz totalmente ocluído, meu cérebro vai me informar para mim adentrar com essa oxigenação via rota pela oral, Sim. pela boca, eu vou respirar pela boca. E aí eu posso ter tendência a ressonar por conta dessa condição gripal momentânea, mas não é o normal, não deve ser frequente. O ronco que tem que ser investigado, que inclusive é uma roncopatia, que tem tratamento, é o ronco alto, contínuo, independente de posição. Que a Uhum. pessoa vê. As esposas ali, os pacientes brincam comigo, ai, Francina, eu sofro da síndrome do cutuque. Fica a noite inteira tocando pra mim me virar. E tem pessoas que, mesmo em decúbito lateral, acabam ainda mantendo ronco e acabam ainda mantendo apneias graves. Perfeito. E as pessoas que dormem sozinhas, que não conseguem, porque se tu tá acompanhado, vão avisar, né? Ó, tá roncando, não tá roncando, tá ressonando ou não, né? Porque agora o pessoal já aprendeu o que é ressonar, vai falar, ó, amor, tá ressonando, né? Mas pro pessoal que dorme sozinho, tem alguma técnica, algum sintoma pra saber se precisa dar uma investigada? Ah, Talvez gravar o sono? ah, adorei, perfeito. Existem aplicativos que eles acabam gravando ronco, mas o que que a pessoa tem que entender? Se você acordou cansada, alguma coisa tá errado. Porque se meu sono é reparador e tem qualidade e quantidade o suficiente, eu não posso acordar cansada, nem sonolenta. Idas diversas vezes ao banheiro, que a gente chama noctúria, ela acaba sendo por conta dessa redução excessiva da oxigenação. Hum, Não é normal, salvo se você tem hiperplasia de próstata, no caso do homem, e não trata, ou se você faz uma ingesta hídrica ou toma chimarrão excessivamente à noite, ou mulher se tem uma condição muscular de bexiga, né, mais hiperativa, mas do contrário, mais de 3 vezes ida ao banheiro não é normal. Então, ida ao banheiro, acordar muitas vezes durante a noite, acordar com falta de ar, acordar sentindo engasgos, né? E durante o dia também vai ter. Eu costumo dizer, e na verdade os estudiosos do sono entendem que a apneia do sono é uma doença 24 horas. Ela tem repercussões noturnas sistêmicas, aumento dessa adrenalina que libera, ela judia muito a condição cardíaca, né? Então, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, o curso natural dessa doença, o paciente vir a ter arritmia, hipertensão arterial sistêmica, e o coração é um músculo. com À noite ele certeza. está trabalhando, então a tendência é ter uma hipertrofia, principalmente ventricular, aí esse paciente vir a desenvolver insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, AVC isquêmico. Essa redução de oxigênio gera muita resistência à insulina, e com isso, diabetes do tipo 2, aumento do peso, aumento do colesterol, triglicerídeos. Então, tem uma cascata muito maléfica ao redor dessa doença silenciosa, que é uma doença muito comum
e ao mesmo tempo desconhecida por muitos, né? Perfeito. Então há uma E necessidade de se falar e das pessoas entenderem que durante o dia elas têm que escutarem o organismo. Se está com muito sonolência excessiva diurna, tem pacientes que me dizem, Francine, eu durmo muito bem. A minha esposa me trouxe aqui, mas eu durmo muito bem. Agora, por exemplo, se eu ficar parado aqui, eu durmo. a culpa é da esposa, né? Ficar parada dormindo já tá me dizendo que o teu sono não tem qualidade, porque durante o dia não pode ter esse Uhum, cansaço, essa fadiga, cefaleia matinal por conta da redução de oxigênio. Então, tem vários sintomas, uhum. eles vêm tanto noturnamente quanto durante o dia, que a gente consegue aí ir buscar uma investigação, um diagnóstico para efetuar tratamento. E por que será que tem esse tabu de procurar essa ajuda do sono? Um tabu parece que, eu às vezes sabe que tem um problema, mas não quer procurar ajuda, uma coisa que vai prolongar sua vida, melhorar sua qualidade de vida. Não sei se tu percebe esse tabu no teu dia a dia. Eu percebo principalmente nos homens, esse tabu. Não sei se é porque, eu vou ter que usar uma máscara agora pra dormir, é desconfortável, não é? Mas acho que muito pela questão da chegada da idade, né? O DNA, data de nascimento avançada, né? Culturalmente, os homens têm essa condição, né? Tanto que as mulheres têm um maior tempo de vida, porque realmente a gente faz mais ah, consultas preventivas, né? Então, a gente vai no gineco, o gineco pede análise aí laboratorial mais extensa, e com isso a gente consegue dar um controle maior da nossa condição de saúde. E os homens, alguns, acabam buscando essa avaliação no momento em que a dor já está instalada, que a doença já está instalada, com uma dificuldade com isso de fazer uma ação, né, digamos assim, preventiva em tempo de uma consolidação pior dessa patologia. Então, culturalmente, o homem ele busca menos. Alguns pacientes me dizem, Francine, mas para que eu vou procurar, né? Quem procura acha. E, na verdade, preventivamente é muito melhor, né, do que tentar depois sanar uma condição pré-existente mais avançada. Então, os homens eles duram, têm um tempo de vida menor quando comparado às mulheres, por conta de que as mulheres buscam mais recursos médicos e tratamentos. O ronco também, tem pessoas que têm vergonha, então tem alguns pacientes que me dizem, Francine, eu não costumo viajar à noite porque eu tenho vergonha de dormir e roncar. Hum, E as pessoas ficam me olhando. Então, tem algumas questões também em torno dessa condição e da vergonha, ou, eu não divido o quarto com ninguém. Mas, ao mesmo tempo que se tem essa vergonha do roncar e a vergonha dessa condição, se tem formas de tratamento. E perfeito. aí a gente tem tanto tratamento com com a fisioterapeuta do sono, dentista, fonoaudióloga, psicóloga. Então a gente tem toda uma equipe multiprofissional em torno da medicina do sono que dá plenas condições para se evitar com que a pessoa se coloque nessa condição aí mais suscetível emocionalmente e com essa fragilidade aí em torno da saúde. Perfeito. Estou com o problema, preciso averiguar qual é o exame, como que a gente faz essa investigação para a partir disso partir para o tratamento. Perfeito. A questão da apneia obstrutiva do sono, o tratamento diagnóstico, aí a gente vai em busca de exame que pode ser tanto laboratorial quanto domiciliar. Antigamente tinha assim, uma dificuldade muito grande em se fazer diagnóstico pela carga muito grande de pessoas que se tinha que avaliar. E pela condição mesmo de poucos laboratórios existentes para se fazer essa avaliação. Atualmente, a Academia Americana de Medicina do Sono liberou exames que podem ser feitos em casa. Boa. E é muito interessante pela questão ambiental. Então, em casa, eu consigo planejar o meu horário dentro do meu horário usual. Não preciso muitas vezes em laboratório dormir 8h30, 9 horas e acordar Sim. às 4h, 4h30, que eu perco muita ciclagem de sono. É o meu travesseiro, é o meu colchão, né? Então tem todo um conforto que também facilita muito a execução desse diagnóstico. Então se amplificou muito atualmente essa questão investigativa, principalmente quando se fala em distúrbios respiratórios do sono, roncopatias, apneia obstrutiva do sono, e tem exames inclusive que são feitos a domicílio, que é com oxímetro. Que é com Só colocar um oxímetro. oxímetro no dedo, é uma oximetria avançada que traz recursos aí investigativos muito precisos com relação ao índice de dessaturação de oxigênio, o tempo que se mantém com a saturação abaixo de 90, Uhum. 80, carga hipóxica, né? Então, se avançou nessa questão investigativa bem nesse sentido de se conseguir aí abranger mais pessoas. E dentro dessa avaliação, tu precisa dormir alguns dias com ele ou só um dia? E por que eu te pergunto isso? Vá que
Naquela noite, tu te estressou, aconteceu alguma coisa e tu vai ter uma noite de sono ruim. Mas não é sempre que tu tem uma noite de sono ruim. E aí tu acabar recebendo um diagnóstico, mas era somente pelo contexto que modulou o teu ambiente e não necessariamente pela tua patologia. Exatamente. Claro, o ideal é que a gente tivesse mais de uma amostra, com certeza. O que que é a realidade dos laboratórios e a realidade desses diagnósticos? Normalmente eles são feitos em uma noite. E é muito interessante a tua pergunta, porque uma noite é um retrato. Não fideliza, né, o hábito, o que é, as condições usuais, o tempo usual, tem questões emocionais, a pessoa pode se atrapalhar, né? Mas geralmente é feito em um retrato, digamos Sim. assim, né? Uma amostra avaliativa e a partir dela se tira. Claro que tem exames que tem, a polissonografia é um exame que é o padrão ouro. Não necessariamente todo mundo precisa fazer mais em laboratório. São pacientes mais graves que a Academia Americana de Medicina do Sono traz como sugestões para dormir nesse ambiente com mais recursos investigativos. Mas é uma questão que muitas vezes a pessoa acaba não tendo um sono natural, pelo Entendi. fato de estar num ambiente que está sendo monitorada, né? Eu fico pensando na tua prática. A pessoa procurou tua ajuda, aí tu solicitou o exame, ela fez o exame, veio com várias queixas, mas ela teve uma noite muito boa de sono. Uhum, Às vezes porque ela foi escutada por uhum, ti, tu ajudou, ela já se sentiu acolhida, tu trouxe aquele exato. feedback positivo, nós vamos melhorar, vamos fazer acontecer. Ela dormiu super bem. Aí tu vê ali na tua prática clínica todos os feedbacks que ela te trouxe não é a mesma realidade do exame, né? Talvez tu tenha que Exato. solicitar outra daí pra ver o erro. Tu sabe que ele tem um protocolos que seriam considerado como um diagnóstico que seria o mais correto possível de se a partir desse resultado se remover informações. Então teria que ter tempo mínimo, tem que ter posição supino em decúbito lateral, então Uhum. tem que ter todo um cuidado aí nesse exame para a partir disso não invalidar essa informação, que é muito isso que tu nos traz, né? Às vezes a pessoa deu um subdiagnóstico, né? Deu um resultado ali que na verdade não foi verdade. Ou muitas vezes o paciente toma medicação indutora de sono no dia do exame. Ah, E aí acaba com certeza alterando o só pra não resultado. comprar o CPAP. É, e tu traz uma questão muito importante no contexto clínico, que esse paciente ele chega com muito medo. Porque dependendo da forma com que é feito esse diagnóstico e da forma com que é informada essa condição que ele se descobriu, Francine, até então eu dormia super bem. A minha esposa reclamava de ronco, mas eu não sabia que eu parava 48 vezes por hora. Ah, imagina. Eu tô apavorado, Francine, e ele vem muito nisso, e o papel, a importância da gente, quanto profissional de saúde, de fazer esse acolhimento, de Uhum. informar dessa patologia. Eu gosto muito de fazer um programa educacional, que eu digo, Perfeito. olha, o senhor vai vir, vai ficar uma hora aqui comigo, já reserve esse tempo que eu preciso falar, eu preciso fazer uma avaliação minuciosa da sua rotina noturna, o senhor precisa entender essa doença, precisa entender por que que o CPAP vai entrar na sua vida, quais são os benefícios, até para a pessoa se empoderar nesse tratamento, né? A gente gosta muito de entender o porquê que eu vou usar o CPAP. Não é só chegar e até numa condição da adesão melhor. À medida que eu sei os benefícios e o que vai me trazer, caso eu não tenha uma boa adesão ao tratamento, eu fico até mais responsabilizo o paciente também nessa escolha, né? No Perfeito, é isso sentido aí. dele ter essa autonomia e dele ter esse cuidado mesmo com esse autocuidado, né? Que é o que a gente profissional tem que ter. Perfeito. E aí a gente entra no mundo dos CPAPs, né? O melhor amigo do homem. O CPAP eu brinco que é a única namorada que os homens podem ter e podem dormir é o CPAP. Perfeito. É a única É companhia. a única companhia que a gente permite é o CPAP. Então, ao longo aí da medicina do sono, a gente tem uma evolução muito interessante desses equipamentos. No slide anterior, a gente consegue ver uma evolução. Se der Hum, para voltar, eu acho que eu próximo. coloquei, eu Não troquei tem então. problema, não tem Aí. problema. Eu sou fisioterapeuta, a gente brinca que tem as Nutella e tem as mais antigas, né? Eu sou do pessoal mais antigo que a gente tinha um equipamento, então, mais ruidoso, com menos recurso com relação a monitoramento remoto, relatórios, leitura dos dados avançados do chip, não tinha umidificador, que para a gente no sul faz total diferença, essa pressurização do ar. O CPAP é um pressurizador do ar. O cara que inventou em 1981, ele foi inteligente, ele pegou um aspirador e inverteu.
Nossa, sério? Então, o respirador, ele suga, Sim. ele inverteu. Então, essa pressurização, ela é enviada para a via aérea. Então, se a gente vai entender que a apneia tem um componente mecânico, que é essa obstrução da via aérea, a partir, por exemplo, de uma língua que desaba e tampa a garganta, a ideia do CPAP é enviar uma pressão de ar suficiente para abrir, para remover todas essas partes moles que estão impedindo a passagem do ar. Fantástico. Então, essa pressurização do ar, ao longo dos anos, ele foi tendo um avanço tecnológico, principalmente tecnologia assistiva, muito interessante. Então, atualmente tem equipamentos muito pequenininhos na tela anterior ali, a gente tem equipamentos do tamanho do celular, ó. Então, esses equipamentos, são dispositivos pressóricos que permitem monitoramento remoto. As pessoas que gostam de viajar bastante, é bem pequenininho, leva junto. Esse aqui é específico, o For Her, específico para o sexo feminino. Então, Legal. ele não é só bonitinho, a anatomia, Esteticamente, esteticamente, obrigada, mas ele tem algoritmos internos voltados para o sono feminino. que legal. Então, o nosso sono, ele, em termos de contexto patológico da apneia obstrutiva do sono, a mulher faz mais hipopneia, que é uma obstrução parcial da via aérea. A mulher ela tem uma tendência aí a desaturar menos quando comparado aos homens. Então, esse equipamento aí, ele é todo pensado como um recurso no auxílio do tratamento feminino. E esses mais novos, equipamentos mais modernos, aqui são outras marcas também, para não demonstrar que eu tenho, né? Perfeito, não tem conflito de interesse, né? Então, é interessante vocês entenderem que tem CPAPs para todos os bolsos, né? É um recurso aí acessível a todo mundo. As pessoas que reclamam de tamanho têm equipamentos pequenos, dispositivos pequenos, com umidificadores que garante que não tem queixa de ressecamento oral, ressecamento na garganta. Esse equipamento ele entra num primeiro momento como uma experimentação. Então, esse paciente que vem comigo é feito toda essa avaliação inicial e é feito um teste que chama titulação de CPAP. Ele leva o equipamento para casa para fazer essa experimentação, máscaras. Então, as máscaras ali, que são os próximos slides, os maiores problemas que tem são com relação à Eu máscara. não sei se eu não coloquei as mais tecnológicas também agora. Aham, Não não, sei se essa é a primeira ou a segunda imagem. essa é a Ah, primeira. tá. Então, as máscaras, elas têm que ser muito bem avaliadas. Esse paciente chega lá para mim, olha, a gente escolhe mais, experimenta, leva para casa. Eu brinco que é que nem sapato, tem que provar, porque esse é o maior preditor de sucesso na adesão ao tratamento. A escolha adequada das máscaras. E eu recebo muitos pacientes que compram da internet. A gente entende que se tem uma facilidade, né? Principalmente dessa aquisição, principalmente com relação a valor, mas máscara, muitas vezes, esse valor que tu economiza nesse item que não vai ser adequado e que não vai ser utilizado, essa economia acaba não sendo tão inteligente nessa escolha. Então, máscara tem que ser avaliada, investigada, experimentada, e a titulação desse CPAP, que esse exame inicial nos permite isso. Uhum. Averiguar esse item mais compatível à anatomia nasal da pessoa, que o paciente também achou confortável, adequada, dormiu bem, e adequar a pressão de ar terapêutica para manter essa via aérea aberta. A partir desse resultado, dessa titulação de CPAP, que o paciente ele pode tanto adquirir o equipamento já pressurizado na pressão de ar terapêutica, conforme o resultado desse exame, e a máscara mais assertiva. Então, eu gosto muito desse exame inicial, porque a gente já conduz o tratamento com escolhas que beneficiem e que o paciente também contribui nessa escolha da máscara. Vão ter máscaras que vão ser mais confortáveis para quem dorme mais de lado. De bruço não tem como, né? Tem, aquela Tem máscara, tem máscaras que elas acabam tendo um apoio essa da aqui. traqueia na parte superior. Então, essa que é um triângulozinho e essa abaixo ali, ela acaba também sendo máscaras que são, a gente chama atualmente as de menor contato, essas. E elas, a traqueia, ela não é na parte frontal, é lá no topo da cabeça. Então, o paciente que dorme de barriga para baixo, majoritariamente de lado, eles gostam bastante desses recursos que permitem essa traqueia com uma maior movimentação. Muito legal. Então, o CPAP, esse compressor de ar que tem esse umidificador, ele faz comunicação com essa interface através de uma traqueia, de uma mangueira, e a nossa rota inicial é sempre a tentativa essa nariz. O que Uhum. pode acontecer? Algumas questões obstrutivas.
seja rinite, sinusite, ou mesmo anatômicas, né? O paciente com algumas questões de desvio de septo, alguns recursos que aí o otorrino faz a avaliação e a averiguação para nos Entendi. auxiliar no, na avaliação com esse tipo de interface. Gabriel, só coloca na outra outras máscaras. Aqui, essas também Essa dá pra dormir de lado. Essa de também. bruço, essa aqui já é que vai pra baixo, né? Daí a mangueira. Mas tem umas também que tem no topo. Ah, tá. Essas máscaras a gente utiliza para as exceções. Antigamente, essas máscaras faciais ou oronasal, tu vai ver que ela pega tanto nariz quanto boca, elas eram mais utilizadas. Eu trabalhava na UTI, a gente usa muito ventilação não invasiva com os pacientes, esse recurso da interface. Com o paciente de apneia obstrutiva do sono, o paciente que vai fazer tratamento com distúrbio do sono, essa é a exceção. É um paciente que acaba fazendo abertura de boca, que tem uma questão obstrutiva nasal muito prejudicada e que não deseja fazer cirurgia, ou que vem de cirurgias com insucesso, e aí a rota nasal ela acaba sendo insuficiente. E a gente acaba partindo. Eu ainda prefiro, muitas vezes, uma tentativa do nariz e trabalhar com a fonoaudióloga. Ah, A perfeito. fono, para nós, é um recurso, é uma terapia adjuvante complementar muito importante, porque elas trabalham aí com a musculatura estomatognática, trabalham a terapia miofuncional orofacial e nos auxiliam muito, principalmente nesse selamento labial, acoplamento da língua no palato duro. Então, eu prefiro ainda uma tentativa de um recurso de interface via rota nasal, que é uma máscara menor, o paciente se sente bem, menos fuga de ar, menos contato e com isso menos lesão, né? Menos risco de lesão. A gente Perfeito. consegue pressurizar com um valor reduzido. E essa máscara a gente deixa para as exceções. E é interessante que tu me pediu para trazer, porque a gente desmistifica. Claro. Os pacientes que chegam para mim e dizem: Nossa, Francine, eu vou ter que usar esse aparelho de UTI, é horrível, é barulhento, aquela máscara enorme, eu tô morrendo. Então ele vem com muito Sim. medo. E quando tu me pergunta lá antes, Francine, por que que tu acha que se tem pouca entrada nesse tratamento? Porque tem muito desconhecimento também. Uhum. Pouca informação com relação ao que é o CPAP, o que é a máscara. Então, quando a gente traz esse recurso para as pessoas enxergarem, e os pacientes me dizem: Nossa, Francine, é só isso. Eu imaginei que era um barulho de nebulização, que a máscara ia me machucar, que ia me apertar. É mais tranquilo do que eu imagino. E aí a gente tira esse medo pela desinformação, pelo desconhecimento. Não, eu fico pensando, imagina que coisa boa dormir bem. Nossa, um senhor hoje de manhã ele me disse: Francine, fazia 7 anos que eu não sabia Ah, o que que horror. era dormir bem. Eu tenho muitos pacientes caminhoneiro, taxista, eu tenho um senhor que ele dirige ônibus escolar, né? E nós mesmo, né? No sentido de que muitas vezes nos colocamos na estrada, num trabalho, que tem um risco aí também de acidente automobilístico e no trabalho também. Então, o quanto essa condição, né, de acordar bem, pleno, vivaz, É, faz uma diferença bruta. Hoje de manhã o senhor me dizia: Francina, eu não sabia o que era dormir bem. Eu dormia mal e não sabia. E perfeito. é muito isso, porque cronifica, como qualquer outra doença, eu me acostumo a esse sono ruim. É. E até então ele se torna o meu habitual. E para a pessoa saber se dorme bem, ela precisa entender e seguir todas essas dicas e informações que tu trouxe, e aí ela pode fazer uma avaliação se ela realmente dorme bem. Porque todo mundo que tu pergunta dorme bem. E aí, se tu Exato. realmente vai ver, dorme muito mal, né? Exato, e a gente com essa noção de tem, tem alto desempenho, Uhum. produzir, tem que vencer, a gente se exige muito, né? E a gente vem aí de uma geração muito cansada, É, muito fadigada e não sabe das causas. E a privação do sono é uma condição que nos coloca. Diferente da insônia, a privação do sono, a gente tem oportunidade de dormir. E a gente se priva, porque muitas vezes tá lá no Netflix com as séries, maratonando, ou sim. mesmo prolongando, deixando para fazer tudo durante a noite e não entendendo aí a importância desse descanso. E a insônia, a pessoa tem muito desejo de dormir e acaba não conseguindo. Isso é o pior, eu acho, né? Nossa, A é uma. vontade de dormir, e aí isso já E ficar gera rolando na todo. cama. E é interessante para os pacientes insônios que estão nos escutando, eles entenderem que não adianta ficar na cama sem desejo de dormir. É a mesma coisa que eu ficar sentado olhando para um prato sem fome. Uhum. Então, essa condição que não está conseguindo adormecer, tem que sair da cama mesmo. Até para mostrar, para condicionar o cérebro que a cama é um local onde é bem sucedido o sono. Não está dormindo, tem que sair da cama.
Perfeito. Ficou 30, 40 minutos rolando ali, sai, porque entra num quadro vicioso de ansiedade e começa a me irritar que o horário tá passando e não tô conseguindo dormir, começo a olhar o relógio e esse quadro de ansiedade é aí que eu não adormeço mesmo. Perfeito. Então Não tem é que pra se ter. debater. Não é Sai da para ser cama. sem sofrimento. Sem Vai sofrimento. lá espiar os vizinhos, vai lá ver o cachorro, o gato, mas sai da cama. E a privação do sono é essa condição que a gente pode nós mesmos corrigirmos através da higiene do sono, desses hábitos comportamentais. E o que eu tinha me esquecido que eu queria muito falar é a rotina. A gente tem que ter rotina. Nosso corpo ele é muito perfeito. Tu falaste dos genes clocks, eles respeitam muito essas rotinas. O horário que eu vou dormir, o horário que eu acordo, o horário que eu tomo café, o horário que eu almoço. Inclusive, eles são pontos importantes que auxiliam no meu sono noturno. Almoçar no mesmo horário. Com pacientes cegos, a questão, como eles não têm exposição à luz e não conseguem com isso dimensionar o horário de início de vigília e sono, essas questões pontuais, alimentares, fazem total diferença na regulação de rotina de sono. É como se eles tivessem que se apegar a outras rotinas, porque essa rotina da luz está prejudicada. Exatamente, exatamente. Então, para nós, o ideal é sempre ter rotina. Tentar à medida do possível, claro, existe um mundo ideal e um mundo real. A gente vive no mundo real, então algumas vezes a gente não vai conseguir dormir num horário, vai ter uma festa, vai ter algum problema, mas o ideal é a gente sempre tentar puxar uma rotina de regularidade de horários, que isso é muito saudável. Tentar à medida do possível sempre dormir o mesmo horário, acordar o mesmo horário, café da manhã, almoço. Então, eu tenho pacientes que às vezes acordam meio-dia, almoçam às 2 horas, e aí bagunça muito, bagunça tudo. E aí, realmente, durante a noite, vai dormir às 2 da manhã, e aí eu já perdi a produção de muitos hormônios, perdi muito sono profundo, e aí acaba agravando, o paciente tem uma tendência a ganhar peso, ficar hipertenso. Então, tem que cuidar muito. Rotinas, a gente tem que ter rotina. Perfeito. Gabriel, mais alguma pergunta aí? Uma dúvida? Tem mais um slide? Sim, o nosso slide de conclusão. Ah, Então, nós iniciamos lá falando algumas frases aí que dormir é para os fracos e vamos desmistificar. A partir de toda a nossa conversa, a partir de toda a nossa fala e dessas informações que nós trouxemos para vocês, o que que a gente espera? Que vocês, a partir de agora, entendam que dormir não é para os fracos. Dormir é para os saudáveis. perfeito. Produza enquanto os outros dormem de forma alguma. Durma enquanto os outros também estão dormindo, porque você quer ser tão produtiva quanto eles, pensando no mundo competitivo aí, né? O Exatamente. pessoal, né, competitivo tem que descansar também aí para estar pleno emocionalmente, intelectualmente e na questão laboral. E dormir, pessoal, não é perda de tempo. Dormir é ganho de vida, é qualidade de vida. A partir disso, priorize o seu sono, ele é altamente necessário para a sua saúde física, mental e emocional. Perfeito, excelente. Nada mesmo, Gabriel? Tá show de bola, né? Aprendemos demais hoje, coisa boa. Fala pro pessoal, aonde que o pessoal pode te encontrar e deixa uma mensagem final pro pessoal quebrar esses tabus e buscar essa ajuda para melhorar a qualidade de vida. Perfeito, pessoal. Então, eu fico à disposição de todos. Eu tenho o meu Instagram, que é francine.fisio do sono. Lá eu trago muitas informações, principalmente com relação à apneia obstrutiva do sono, que é o meu objeto, meu foco aí de trabalho. Tenho meu consultório, que é na Pinheiro Machado, no prédio central de clínicas. Posso deixar também meu telefone com você? Pode deixar Pessoal que tudo. tiver dúvidas, quiser entrar em contato, eu fico à disposição e espero aí que eu tenha alertado a todos, que vocês olhem com mais carinho e que disseminem essa ideia de que dormir é importante, é necessário e traz muito essa qualidade de vida que todos nós buscamos. Perfeito. Todas essas informações a gente deixa na descrição aqui do episódio. Qualquer dúvida, o pessoal já clica ali, já entra em contato contigo. Perfeito, eu fico à disposição de todos aí, fiquem à vontade para me interpelarem e tirarem maiores dúvidas que tiverem. Perfeito. Antes de nós finalizar, eu tenho um presente para te dar. Que é uma lembrancinha da nossa patrocinadora Padoca. Ai, que Trabalha com produtos naturais. Então, olha, pelo xadrez. toque que eu fiz aí, é uma granola. Ai, adorei, olha aí, muito bom. A gente trazendo toda essa questão de vida saudável, esse presente nada mais do que Cara, especial, né? Exatamente. Então, ela sempre manda esse mimo aí para agradecer o tempo, o conhecimento dos nossos convidados para o pessoal que está em casa nos assistindo. Muito obrigada, Padoca.
troca aí. Francine, te agradeço muito a presença, muito obrigado. Aprendemos um monte contigo e acredito que a partir de agora o Gabriel também vai cuidar mais do sono dele, porque ele tá apavorado, que tá bagunçado de sono. Eu também vou cuidar cada vez mais do meu sono, então a gente te agradece muito a presença e espero que a gente possa trazer mais informações no futuro próximo para as pessoas, para que a gente continue educando elas. Perfeito, eu agradeço aí o convite, muito feliz de estar com vocês e parabéns pela essa tua linda iniciativa. Muito obrigado. Pessoal, para quem ficou até o final, pelo amor de Deus, chega de ressoar, chega de roncar, procure a Francine, procure profissionais que possam ajudar vocês, tá certo? Se você ficou até o final, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, porque tem muita gente dormindo mal e não sabe. Então compartilha esse conteúdo, tá certo? Antes de finalizar, em algum lugar aqui nessa tela tem um QR Code, e nesse QR Code está os nossos patrocinadores. Então já quero agradecer a Fábrica de Suplementos, o Dr. Jórias Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpliMed e também a Trackfield do Shopping Praça Nova. Muito obrigado por todos que estão nos ajudando a prosperar no projeto, tá certo? Então, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas. E o último recado rapidinho é: se você tiver interesse de trazer a sua empresa para dentro do nosso podcast, aqui embaixo na descrição vai ter um link que vai encaminhar vocês para um vídeo que se chama Ativações da Marca. Lá eu explico tudo, como vocês podem trazer a marca de vocês para dentro do Saloscast, tá certo? Então, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.